Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Letícia Lee, do canal Crimes Verdadeiros, e hoje eu tô aqui no canal Fatos Reais pra contar um caso pra vocês de uma mãe que cuidava incansavelmente de sua filha doente, que tinha vários problemas de saúde, mas que teve um final trágico e muito bizarro, com muitas mentiras que envolviam toda essa história. Conheçam hoje então a história de Didi e Gypsy. Didi Blanchard nasceu em 3 de maio de 1967, na Louisiana, nos Estados Unidos. Em 2008, ela se mudou para Springfield com sua filha adolescente, Gypsy. Didi não trabalhava fora, ela se dedicava integralmente a cuidar de sua filha Gypsy, que era adolescente, pois segundo Didi, Gypsy precisava de muitos cuidados por conta da sua saúde muito frágil e debilitada. Quando perguntada sobre o que teria sua filha Gypsy, ela listava uma variedade gigante de problemas de saúde que a sua filha tinha, como por exemplo, anomalia cromossômica, distrofia muscular rara, epilepsia, asma severa, apneia do sono, problema na vista, entre outros. Gypsy usava também cadeira de rodas para se locomover e ela se alimentava através de um tubo, através de uma sonda em que a comida ia diretamente para o seu estômago. Segundo Didi, a sua filha sempre foi uma criança doente, desde que nasceu praticamente. E ainda quando criança, ainda quando bebê, ela ficou internada na UTI por conta de uma leucemia. Gypsy também não estudava numa escola comum como outras crianças e outros adolescentes. Ela estudava em casa porque Didi dizia que ela tinha uma idade mental de 7 anos de idade, então ela jamais conseguiria acompanhar o aprendizado dos outros alunos, dos colegas de escola. Toda vez que alguém chegava perto de Gypsy para conversar com ela, Didi sempre estava perto porque ela sempre lembrava as pessoas que Gypsy tinha um atraso mental, então ela sempre avisava as pessoas que as pessoas deveriam tomar cuidado com o que falar para ela, porque apesar dela ser uma adolescente, ela tinha uma idade mental de 7 anos de idade. Elas moravam numa casa rosa, toda adaptada para Gypsy, então era uma casa que tinha uma rampa com acesso facilitado para ela subir com cadeiras de rodas. Então era tudo adaptado por conta das necessidades especiais que ela tinha. E essa casa foi um presente de uma ONG que ajudou as duas. E elas se mudaram para lá em 2008. De 2005 a 2008, elas moraram em outras casas do governo. E elas eram pessoas muito queridas pela vizinhança, pela comunidade em geral. Elas ganhavam muita ajuda tanto do governo quanto de ONGs também, por conta de todo o estado físico de Gypsy, pelas suas doenças, pelos seus problemas. Então as pessoas se solidarizavam com toda aquela situação, se compadeciam com a situação delas e as ajudavam de várias formas, com dinheiro, com viagens. É dito que elas viajaram até pra Disney com essas doações que as pessoas faziam. Então elas eram muito queridas por todo mundo. A Didi, a mãe, ela também fazia amizade facilmente com as pessoas. Então elas eram realmente muito queridas, muito amadas por todo mundo e todo mundo se compadecia, sabe, com a história delas. Didi contava que elas sempre tiveram uma vida muito difícil, que o pai de Gypsy as abandonou quando Gypsy era muito pequenininha e que ele era um alcoólatra, ele também era envolvido com drogas, então ela disse que além de tudo isso, ele ainda ria da situação da filha, os problemas de saúde que ela tinha, da aparência dela. Então ela pintava realmente o pai de Gypsy como um monstro. Ela também disse que sofreu abusos por parte de seu pai, avô de Gypsy, e ela disse que a gota d'água foi quando ele queimou Gypsy com um cigarro. Então, por conta de todos esses abusos, todas essas situações de abuso, ela praticamente não tinha contato com a sua família, porque ela meio que fugia deles para não ter contato. Mas apesar de tudo isso, toda essa história triste que elas tinham, todas essas dificuldades que elas enfrentavam em relação à saúde de Gypsy, elas pareciam muito felizes, mas tudo isso mudou em 14 de junho de 2015, quando numa conta do Facebook conjunta da mãe e filha foi postado algo que fizeram as pessoas ficarem sem entender o que significava aquilo. Então foi postada essa mensagem no Facebook das duas. E as pessoas começaram a perguntar o que estava acontecendo. A princípio as pessoas acharam que a conta havia sido hackeada, então apesar deles estranharem, eles acharam que simplesmente alguém tinha hackeado
pra fazer uma brincadeira de mau gosto com elas. Mas uma vizinha delas, que era muito próxima a elas, estranhou e resolveu ver se estava tudo bem com elas. Então ela chegou ali na casa de Didi e Gypsy, começou a bater na porta, começou a chamar por elas, mas ela não foi atendida. Em algumas matérias dizem que ela viu a janela meio aberta, então resolveu entrar para ver se encontrava as duas lá dentro. Em outros lugares dizem que ela chamou a polícia e a polícia esperou por um mandado de busca, porque eles não poderiam entrar sem esse mandado na casa. E assim que o mandado de busca chegou, eles entraram na casa. Mas de qualquer forma, a cena que a pessoa que entrou ali naquela casa viu era extremamente bizarra. Então a pessoa que encontrou Didi em sua cama morta. Ela tinha várias perfurações pelo seu corpo, então ela havia sido esfaqueada várias vezes. E pelo que eles presumiram, ela já estava ali há vários dias. Eles começaram a procurar Gypsy pela casa e eles não encontraram ela. Eles acharam ali os remédios que ela tomava, que eram muitos remédios. Eles acharam também a cadeira de rodas dela ali abandonada. Então eles temeram pela vida de Gypsy e então um mistério começou dentro daquela casa. Quem é que teria feito aquilo com Didi, uma mãe tão amorosa e cuidadosa com sua filha? E por quê? E quem teria levado Gypsy dali? Uma investigação então deu início, eles começaram a perguntar ali para a população em geral, os vizinhos, os amigos, coisas que pudessem ajudar na investigação, até que algumas pistas começaram a surgir. Uma amiga e vizinha de Didi e Gypsy, a Alia Woodmansey, ela morava ali do lado praticamente da casa da mãe e da filha. E ela era muito próxima de Gypsy, elas conversavam muito pela internet. Só que certa vez, Didi pegou algumas conversas comprometedoras das duas, dito que Gypsy estava falando sobre meninos com a Lia e Didi não gostou nada daquilo, porque ela dizia que sua filha tinha uma idade mental de uma criança de 7 anos, mas elas ainda continuavam conversando através do Facebook. A Lia contou então que ela conversava com Gypsy através de uma conta falsa de Gypsy. Ela tinha uma conta falsa no Facebook pelo nome de Emma Rose. Então elas conversavam várias coisas e Gypsy havia revelado para ela há algum tempo que ela tinha um namorado virtual que ela havia conhecido no site de namoro cristão. A Lia também contou à polícia que Gypsy disse que tinha encontrado o amor da sua vida, que eles já se falavam já fazia mais ou menos 2 anos. Ela também sabia do nome desse namorado virtual de Gypsy. O nome dele era Nicholas Goldejong. Ele tinha 24 anos e ele morava em Wisconsin. A polícia começou a trabalhar então em cima dessa pista que a amiga tinha dado a eles. E a polícia identificou seu endereço através do IP que estava registrado no seu nome, Nicholas Goldejong. Um dia após eles encontrarem o corpo de Didi morta no quarto na casa rosa delas, eles foram então até Wisconsin procurar por Nicholas. Chegando lá, Nicholas se rendeu rapidamente e dentro do seu quarto eles encontraram Gypsy. A princípio eles ficaram muito aliviados por ter encontrado ela bem, sã e salva, mas depois as revelações que vieram a seguir foram muito chocantes, porque eles viram que toda aquela menina que a população, que os amigos e que a mídia noticiava que era uma menina muito frágil, doente, eles viram que não era nada daquilo. Tinha toda uma farsa por trás daquela história que realmente era muito bizarra. Foi ali que toda essa farsa teve fim, então eles foram levados pela polícia e Gypsy começou a contar toda a história. Gypsy Rose nasceu muito saudável em 27 de julho de 1991. Mas quando ela tinha 3 meses de idade, Didi, a sua mãe, se convenceu de que ela tinha apneia do sono, então ela dizia que tinha certeza que a filha ia morrer, parar de respirar a qualquer momento. Então ela levou a Gypsy a hospitais, dizendo que ela tinha certeza que Gypsy tinha apneia do sono e outras doenças também. Ela sempre encontrava algo de errado na filha, sempre dizia que ela tinha vários sintomas de várias doenças. Então, devido a isso, ela começou a receber ajuda do governo, benefícios de ONGs também, e isso começou a aumentar essa gana dela por mais ajuda, por mais atenção. Então, com o passar dos anos, os sintomas e as doenças variadas só passaram a aumentar. Além de inventar dezenas e dezenas de doenças e sintomas, ela também não deixava os cabelos de Gypsy crescerem, porque ela dizia que ela tinha uma espécie de câncer severo, então por conta de quimioterapia que ela iria fazer e tudo mais, tratamentos,
Ia cair mesmo, então ela sempre raspava a cabeça de Gypsy constantemente para que o cabelo não crescesse. Ela dava uma quantidade gigante de remédios por dia para Gypsy, então a menina praticamente vivia dopada porque ela tomava vários medicamentos sem precisar. Ela também era alimentada por uma sonda, por um tubo, sem necessidade alguma. Ela não tinha problema nenhum que a fizesse se alimentar daquela forma. Então ela era privada de comer, sendo que isso nunca foi necessário. Ela chegou ao ponto de levar a Gypsy no dentista para tirar dentes, porque os dentes dela realmente estavam bem prejudicados por conta de tanta medicação que ela tomou ao longo da sua vida. Então ela disse que ia cair mesmo e pediu para que o dentista tirasse. Então, assim, eram abusos horríveis que Gypsy sofria ao longo da sua vida. Didi conseguia convencer até mesmo os médicos, eu não sei de que forma, mas ela conseguia convencer. Certa vez o médico chegou a desconfiar porque ele fez alguns exames em Gypsy e nada daquilo do que a mãe estava falando que ela tinha foi comprovado, então ele começou a desconfiar e ele questionou a mãe sobre isso, mas depois disso Didi nunca mais voltou lá e nunca mais deixou esse médico ver a filha dela. Quanto ao todo o histórico médico de Gypsy, Didi usava a desculpa do furacão Katrina, que aconteceu em 2005, que destruiu a casa delas. Então ela disse que havia perdido tudo nesse furacão, então ela tinha essa desculpa de não ter o prontuário da filha, o histórico médico. Então quando esses outros médicos pediam todo o histórico dela, ela dizia que tinha perdido no furacão. Até mesmo sobre o pai de Gypsy, tudo era mentira. O pai dela não era alcoólatra, o pai dela não havia abandonado a filha, ele pagava pensão mensalmente para a filha. E ele tentou ser presente na vida de Gypsy, mas ele era presente na vida da filha o tanto que Didi deixava. É dito que no aniversário de 18 anos de Gypsy, ele ligou pra ela pra dar parabéns pra ela, mas Didi pediu pra ele pra que ele não falasse que ela estava fazendo 18 anos, porque ela achava que estava fazendo 14. Então ele não entendia muito bem o porquê dessas mentiras, mas ele não conseguia ser muito presente na vida de Gypsy, porque a mãe dela não deixava. Então Gypsy contou que começou a entender que tinha algo de errado quando ela viu o seu documento verdadeiro nas coisas da mãe certa vez. E ela viu que ela não tinha a idade que a mãe dizia que ela tinha. E ela começou a perceber que ela não agia conforme a mãe dela dizia que ela devia agir. Então a mãe dela dizia que ela tinha mentalidade de 7 anos, mas ela dizia que ela pensava em coisas que uma criança de 7 anos não pensaria. Enfim, ela começou a perceber que tinha algo errado, ela começou a entender que era errado o fato dela, na frente de todo mundo, andar de cadeira de rodas, porque a mãe a obrigava, mas ela conseguia andar de noite em casa. Pensem, você crescer a sua vida inteira, desde bebezinho, sendo ensinado que você é assim, você não consegue andar, você não consegue comer, a sua vida é assim, você não conhece outra realidade, aquela é a realidade que você conhece. Então, quando ela começou a tomar consciência de que algo estava errado, ela começou a querer andar com as próprias pernas, literalmente falando, e também querer viver a sua vida, mas Didi era muito, muito protetora e não deixava. Ela disse que conheceu o Nick pela internet e eles começaram a conversar. Então eles começaram a ter um relacionamento amoroso ali virtualmente e foi algo que durou muito tempo. Os policiais realmente encontraram mensagens deles trocadas e Nicholas dizia que a amava e que não se importava dela ter aquela condição física de doente. E com o tempo ela começou a contar pra ele tudo que ela tinha descoberto, que a mãe a abusava psicologicamente e fisicamente também, de certa forma. Então ela começou a contar que ela tinha raiva daquilo, que ela tinha raiva da mãe por conta disso, que ela queria viver a vida dela e a mãe não deixava. Então eles começaram a tramar um plano pra matar Didi. É dito que Gypsy teve a ideia e pediu pra que Nicholas matasse a sua mãe. Então Nicholas viajou até Springfield e nesse dia Gypsy deixou a porta aberta. Ela também deixou preparado pra ele uma faca e um par de luvas. E ela ficou no quarto dela, esperando que ele entrasse e fizesse o serviço, sem que ela participasse ativamente do crime. Então ele entrou e enquanto Didi estava dormindo, ele a golpeou várias vezes, matando ela. Depois disso, eles juntos roubaram do cofre todo o dinheiro que elas tinham guardado. Então era dinheiro de doações de ONGs, dinheiros de doações do governo para comprar medicamentos e tudo mais. Eles roubaram tudo. Eles passaram a noite num hotel. No dia seguinte, eles enviaram pelo correio a arma do crime, a faca,
pra casa dele, e aí depois eles pegaram um ônibus e foram pra casa dele. É dito que Gypsy começou a se sentir mal em saber que a mãe dela estava lá morta já fazia alguns dias. Então ela disse que eles tinham que fazer alguma coisa para que alguém a encontrasse lá e que pelo menos enterrasse, fizesse alguma coisa com o corpo. Então por isso que eles tiveram a ideia de postar aquela mensagem no Facebook, para que alguém realmente fosse lá ver se estava tudo bem e a encontrasse. Só que isso acabou fazendo com que a polícia encontrasse eles e descobrisse toda a verdade. Gypsy então foi julgada e condenada a 10 anos de prisão pela participação no crime. Ela vai poder pedir para cumprir a sua pena em liberdade condicional em 2023. Nicholas também foi condenado num breve julgamento em 2018 e ele foi condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional. Em uma entrevista para um documentário de uma televisão nos Estados Unidos, a Gypsy disse: "Ela teria sido a mãe perfeita para alguém doente de verdade, mas eu não sou doente. É uma grande diferença." Ela disse também que essa foi a forma que ela encontrou de fugir dos abusos de sua mãe e de ter uma vida normal. Ela diz que agora com sua mãe morta ela se sente mais livre realmente, mas que ela tem total consciência do que ela fez e assume a responsabilidade pelo que aconteceu. Os médicos acreditam que Didi tinha uma síndrome chamada Síndrome de Munchausen, que faz com que as pessoas finjam ou provoquem doenças em si ou nas pessoas próximas a ela, simplesmente para chamar atenção ou causar empatia. E esse foi o caso de hoje, pessoal, um caso que chocou os Estados Unidos e o mundo. Pra mim é um dos casos mais bizarros que eu já vi. Realmente é muito triste tudo que Gypsy viveu ao longo da sua vida inteira, tendo que passar por coisas e procedimentos, cirurgia, sem que ela precisasse de nada daquilo, mas isso também não tira o peso e a consequência do que ela fez com sua mãe. Então é realmente algo muito bizarro e a gente nunca vai conseguir entender o que se passa na mente do ser humano. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal Fatos Reais, deixa seu like pra gente, não esquece de ativar o sininho pra você não perder nenhum vídeo que for postado aqui. E nós nos vemos no próximo vídeo, gente. Até breve. Tchau!